Hello! Bem-vindos a mais um vídeo! No vídeo de hoje a gente vai trazer uma nova versão do primeiro vídeo aqui no canal, que foi eu contando como que a gente veio parar em Portugal, né? Como que foi essa decisão de morar fora. Então eu contei a minha versão ali, como que foi, contei um pouco sobre a história da gente, mas dessa vez eu trouxe Rodolfo para poder contar a versão dele sobre a nossa história, né? Até porque, se vocês assistiram o primeiro vídeo, vocês vão ver que a vontade de morar fora não foi minha, foi dele. Então partiu dele. Então eu só vim morar fora por causa dele, porque se fosse por mim, eu não estaria aqui hoje, eu estaria lá em Natal. Ele veio contar um pouquinho sobre como que é a versão dele, né? Como que ele decidiu vir morar fora. Então, mas antes de começar esse vídeo, eu quero pedir muito a vocês para se inscrever aqui no canal se você não for inscrito, deixar uma curtida, deixar um comentário, nem que seja uns corações, alguma coisa. Isso vai ajudar muito a gente aqui a trazer cada vez mais conteúdos para vocês. É uma forma de vocês nos ajudar. Não gasta nada, não precisa pagar nada. Você vai só dar uma curtida, um comentário e pronto. E se inscrever se você não for inscrito. Pronto, só isso, rapidinho, não vai tomar todo o seu tempo do dia, não. Então bora lá começar o vídeo. Rodolfo, como que surgiu a vontade de morar fora, né? Conta pro pessoal. A vontade de morar fora surgiu em 2015, quando eu fiz minha primeira viagem internacional. Passei uma semana na Argentina, em 2015. Na época eu nem conhecia a Heloísa ainda. Fiz essa viagem, eu já estava na aeronáutica. E o que aconteceu foi que eu gostei muito de ir para fora do país e tal. Eu falei, rapaz, eu quero viajar mais ou morar fora. Eu estava na aeronáutica, né? E teve um ano que saiu um decreto que a gente não poderia mais seguir carreira, quem era cabo. Mas tu já tinha quantos anos na aeronáutica? Eu já estava com 6 anos. Já tinha uma história grande na aeronáutica. Já tinha bastante tempo. Pronto, saiu o decreto que a gente os cabos ia ser temporário e não podia seguir carreira. Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa da minha vida. Teve uns colegas da gente que conseguiram tirar o visto americano, então a maioria da minha turma de cabo tentou fazer isso. Então muita gente que trabalhava com tudo na aeronáutica tinha saído e já tinha ido para os Estados Unidos, né? Era 3, aí eles ficavam mostrando como era a vida lá, quanto ganhava as coisas, e a gente ficou, vamos embora, a galera da minha turma. Aí uns conseguiram o visto americano, foram para lá, e quem não conseguiu foi aqui para Portugal. Mas foi assim, Rodolfo ajudou muito a fazer Sim. a preencher a DE 160, né, que é que precisa preencher para pedir o visto americano. Era a mesma coisa, tipo, todo mundo tinha o mesmo perfil, era cabo da aeronáutica, só mudava que uns era casado, outros não era, e teve gente que era casado igual a gente, ganhava a mesma coisa, foi aprovado, teve gente que não foi aprovado. Porque depende muito do perfil da pessoa, né, quando vai lá no consulado, que é uma frescura danada, que você paga caro pra poder fazer, e eles olham pra sua cara e vê, se você deu com sua cara, vai ser aprovado, se não foi com sua cara, não vai ser aprovado. Daí a gente tentou, né, 2 vezes, e as 2 vezes deu errado o visto. Pensou, pronto, agora tem que investir alguma coisa, vou pegar as contas da aeronáutica e investir alguma coisa. Porque Rodolfo ia receber o valor dele, que tinha trabalhado durante 8 anos, né? E aí a gente pensou, se não vai dar certo migrar, vamos tentar fazer alguma coisa aqui, sei lá, montar um negócio pra gente. E pensamos em várias ideias, né? Uma delas acho que foi vender roupa, não foi? Era vender roupa ou vender biquíni. Aí, na época a gente fez até o negócio de biquíni, a loja online de biquínis. A gente fabricava e tudo. Vendia tudo, vendeu. Era. Teve um dia que a gente foi pra casa da mãe da Heloísa, voltando, ela lembrou que um casal que tentou o visto americano, que era amigo da gente, tava vindo pra Portugal. Aí ela pegou e falou, fala com fulano pra saber como é que é Portugal e tal. Aí eu fui falar com ele passou um e-book de como é que é morar em Portugal e tal. Ele me deu o acesso do e-book, eu li o e-book, fiquei assim, e fui estudar mais. Na época não tinha quase nada de vídeo no YouTube. O único YouTube assim que eu acompanhava era o Rubem Lins, que já estava há mais de 10 anos aqui em Portugal e fazia uns conteúdos. Era o que a gente via, que eu vi, né, para poder vir para Portugal. Isso na época acho que era de 2019, né? Não tinha tantos brasileiros morando aqui. Acho que tinha, porque no mundo todo tem brasileiro morando, mas eu acho que a quantidade não era tanto como hoje em dia, né? Que hoje em dia tem muita gente criando conteúdo, tanto no YouTube, tanto no Instagram, então tem muita gente. Daí você consegue ter uma noção, consegue ver várias visões, né, das pessoas, vários locais de Portugal. A gente também não chegamos a pesquisar tanto sobre Portugal, né? Porque, tipo assim, eu tinha um planejamento para ir para os Estados Unidos, então eu já tinha aquele dinheiro guardado, aí peguei esse planejamento que eu já tinha
tava feita há 2 anos, né? Que eu tava me planejando pra ir pra lá. E só mudei a rota que botei Portugal, né? Na rota. Mudei, assim, o planejamento e a gente veio pra cá. Que a gente pensou, meu Deus, será que é isso mesmo? Será que vai dar certo? O medo tomou conta mesmo, mas como o Rodolfo queria imigrar, queria tentar ir no Brasil, a gente basicamente não tinha muita coisa, né? O que tinha na bicicleta. E vendi as coisas que eu tinha, tudo. Então não tinha muita coisa que prendia a gente lá, sabe? A gente morava de aluguel, na casa do pai de Rodolfo, que a gente alugou a casa, ele tem uma casa de aluguel, então a gente morava lá, então a gente não tinha praticamente nada, até porque a gente tava se planejando há 2 anos para os Estados Unidos. Então a gente decidiu, não vamos comprar muita coisa para casa, porque vamos ter que vender, então a gente comprou o básico, na nossa casa só tinha o básico do básico, não era? A gente não comprou tanta coisa, então a gente juntava mais dinheiro para poder conseguir imigrar, né? A gente já vinha nesse processo e aí pensou, não temos nada que prenda aqui, então vamos tentar, né? Aí, 15 dias antes da gente tá tudo certo o planejamento e da gente vir para Portugal, minha mãe adoeceu do nada. Eu tava gripado assim, tava todo mundo gripado lá na casa. Tava meu irmão, meu pai, todo mundo gripado. Do nada ela gripou e ficou com falta de ar. Aí foi pra emergência, do nada começou a dar insuficiência nos pulmão, aí teve que entubar. E foi aquilo, a gente, 15 dias antes de eu embarcar do avião, aquela rotina de hospital e tudo. A gente ia todos os dias ver ela, levava as coisas que precisava, então a gente tava naquele planejamento, tipo, nos 15 dias antes de mudar pra Portugal. E com aquele pensamento, meu Deus, será que a gente vai? Será que não vai? Será que a gente tá fazendo certo, né? A gente pensou muito sobre isso. E a princípio era uma coisa tranquila, tipo, ninguém pensava, só um resfriado, só coisa fraca assim, vai ficar de boa e tal, e depois vai se recuperar. E é tanto que aí, tipo, mãe teve que ser entubada e tal. A gente vinha no sábado pra cá, ia pegar o voo no sábado, né? E foi na sexta-feira. Na quinta-feira foi a última visita que eu fiz pra ela, e aí na sexta-feira minha avó ia vir visitar. Aí como só podia entrar 2 pessoas, aí eu deixei pra minha avó e eu acho que era meu tio também, ia visitar. Aí eu deixei pra eles, eu não ia visitar ela na sexta e no sábado eu ia viajar. Aí eu, pronto, tá bom, já vi mãe na quinta e tal. Aí na sexta, quando era meio-dia, tava lá que o aniversário da gente tava próximo. Aí, tipo, a mãe de Heloísa fez um bolinho e tal pra gente comemorar o aniversário. Era dia 17, aí minha mãe fez um bolinho na casa dela. Pra comemorar o aniversário do Rodolfo tinha sido dia 14 e o meu que seria dia 23. Então tudo isso foi em maio de 2019, né? Aí eu sei que deixou lá, quando deu meio-dia, meu pai aparece no portão, dizendo que mãe faleceu. Pra gente foi um choque. E aí tem que agilizar todas as coisas. Aí foi eu e meu pai agilizar as coisas na funerária. E meu irmão foi pro cemitério pra comprar o lote, né, do cemitério. Aí foi aquilo. E no resto da noite, foi a virada da noite o velório. Até 10 horas, eu acho que foi de 10 horas, foi o sepultamento dela no cemitério lá de Parnamirim. E depois disso a gente teve que pegar as coisas, porque eu pegava um ônibus, acho que de meio-dia, na rodoviária de Natal. A gente tem que pegar um ônibus em Natal pra poder ir pra Recife, porque o nosso voo saía de Recife, né? Então a gente teria que sair, tipo, bem cedo, não era? Porque era 4 horas de viagem de Natal pra Recife de ônibus. A gente tinha deixado algumas coisas prontas, tipo, a gente tinha deixado algumas semanas, a gente é pronto, mas como a gente ia passar a noite no velório, a gente só fez enfiar as coisas dentro da mala, tipo assim, nem deixou muita coisa pra trás, deixei documento pra trás, deixei tanta coisa, porque não tinha cabeça pra ficar lembrando, né? A gente só fez tomar um banho, jogou as coisas na mala e fomos pegar o ônibus, fomos pra rodoviária, né? A gente veio anestesiado, né, com a morte de mãe, sem saber. A gente passou na imigração, falei assim, ó, e tava ainda anestesiado, não tava de luto, né, e não sabia. Heloísa, tanto que Heloísa, a gente, quando chegou em Portugal, a gente foi logo a primeira coisa que o pessoal que recepcionou a gente sabia que a gente tava de luto. Aí eles queriam, tipo assim, alegrar a gente e tal, animar. Aí falou, vamos ali na Torre de Belém, nos pontos turísticos. Heloísa chegava nos pontos turísticos e começava a chorar. Eu fui comer o pastel de Belém, né? Lá, morrendo de chorar. Chorando. Eu comia, tipo assim, eu fui experimentar, quando deu uma mordida, eu comecei a chorar porque eu soluçava. Porque a gente não tinha vivido, a gente tava no luto, mas a gente teve que sair do nosso... Pra viver o novo, né? Pra viver o novo. E tipo assim...
Foi basicamente 2 lutos, porque é o luto, a imigração ela já traz um luto, porque você vai ficar longe da sua família, é um luto meio que não luto, né, mas você já vai ficar longe da sua família, então a gente tem que se despedir, tem que passar por um velório de uma pessoa que era muito querida pra gente, que era uma pessoa que a gente amava, e aí passar por um velório, passar pelo sepultamento e depois despedir de todo mundo, pensando, meu Deus, se acontecer alguma coisa com o pessoal, e, tipo, fica com a cabeça mil, e ainda tem um novo, então foi muita coisa, e eu não sei como que a gente conseguiu lidar com tudo isso, só foi Deus mesmo, porque até hoje não tem explicação como que a gente chegou aqui em Portugal, como que a gente conseguiu permanecer aqui, né, porque eu acho que... Porque, tipo assim, se fosse de psicológico, fosse pensar assim, como é que tava o meu psicológico, tava devastado. Hoje eu não sei explicar como é que eu consegui imigrar. Tava de luto. Tipo, tava desempregado, que eu vim pra cá, não tinha emprego certo na época. Eu vim pra cá pra, tipo assim, trabalhar na fibra ótica e tal, de técnico, mas... Pra tentar, né? Tentar uma profissão, tentar conseguir algo. Então, tinha o luto tinha que recomeçar do zero, que a gente sabe que é muito difícil. Então, foi muita coisa, muita novidade, muita coisa pra nossa cabeça, né? Aí, pronto, nos primeiros dias é aquela correria. A sorte que, tipo, a gente o pessoal ajudou ali e tal, nos consolou, assim, ajudou realmente no... Precisava, em termos de documentação, tudo. Com 2 dias, 3 dias, eu já tava com todos os documentos. Aí já comecei a trabalhar de ajudante, né, ali com o rapaz. Aí a gente ficou umas 2 semanas ali em Mafra, por ali pela região de Mafra. E era tipo um interiorzão e tipo bem dentro das aldeias lá. A gente tava no pessoal lá, né? Era um T1, no caso, era uma casa que em cima tinha a casa da senhoria, né? E embaixo era uma casa que ela tinha feito, que tinha só um quarto, um banheiro, uma cozinha e acho que era a sala. Era meio que uma sala. E aí, gente, o banheiro ficava no final da casa, que era depois do quarto do casal. Tipo como se fosse uma suíte, sabe? Era o banheiro. E daí a gente ficou dormindo na sala. A gente comprou o colchão, comprou inclusive do IKEA, comprou o colchão, chegou, já foi comprar colchão, já foi comprar as coisas que precisava, né? Daí a gente colocou o colchão na sala. E toda vez que a gente precisava ir no banheiro, tipo, se estivesse da noite, madrugada, precisasse ir no banheiro, teria que entrar no quarto do casal, passar pelo quarto deles pra poder ir no banheiro. Então era bem complicadinho, né? E a casa era muito, mas muito fria. Tanto que você botava a mão na parede assim, ó, sabe? Era úmida. A gente chegou em maio. E olha que maio não é tão frio, né? Foi. Não é uma época tão fria, mas as paredes escorriam assim, ó, porque tem muita umidade. E aí na entrada da casa também tinha 2 rottweilers enormes que ficavam numa coleira assim. Nossa, os bichos eram bravos. Eu via a gente, começava a latir e tipo, só tinha mata ao redor. Você não tinha como, se você fosse andando dali pro centro de Mafra, era bem longe, né? Dava uma caminhada boa assim, mas como a gente não conhecia nada, a gente não saía, né? A gente só saía quando o pessoal vinha e levava a gente, saía de carro, a gente saiu bastante do início pra poder distrair a cabeça da gente, resolver as coisas que precisava, né? Então todos os dias a gente saía. Eu acho que isso ajudou muito pra gente poder distrair um pouco a cabeça. Porque se ficar só ali dentro daquela casa, acho que eu ia enlouquecer, viu? Consegui um arrendamento aqui pra gente dividir um T3 aqui em Pombal. Cada um ia ter o seu próprio banheiro, cada um ia ter o seu próprio quarto, tinha cozinha com tudo, cozinha com placa, com frigorífico, né, que fala que é a geladeira. E na época, tipo assim, era 400 euros, acho que estava pagando no 400. T1 lá. E aqui foi 450, um T3, todo arrumado, todo bonitão. Todo novinho, tipo, a geladeira, quando a gente chegou, tirava assim o lacre, ó. Porque tava tudo muito novinho, então tinha tudo, aí já foi outro nível. Quando a gente veio visitar, teve uma época que a gente veio de Lisboa, né, pro Porto, a gente passou aqui, aí foi ver o apartamento, nossa, a gente ficou encantado, meu Deus, banheira, a gente ficou com perto do castelo, dava pra ver o castelo assim. Daí a gente se mudou, 2 semanas depois a gente mudou pra Pombal e estamos aqui desde então, né? Então eu consegui emprego mais ou menos 1 mês, colocando aí currículo. Eu consegui emprego como operador de caixa, que foi o meu único emprego aqui fora, em Portugal até hoje, né? A gente tem 5 anos aqui. Passei 2 anos e pouco lá, 2 anos e 3 meses. Aí eu mudei de área, né? Eu já tava trabalhando de ajudante de telecomunicações e aí mudei pra trabalhar com cargas e descargas. Trabalhava numa empresa de bolacha. Era um trabalho que era assim, não era todos os dias, né? Era só quando eles precisavam. Eles mandavam mensagem, olha, vem... Era tipo um part-time.
Ele mandava mensagem tipo, vem tal horário pra tal horário, aí você ganha tanto. E aí Rodolfo na época suava que não doido. Era no verão, então tava um calor e tinha que descarregar caminhão, carregar caminhão com caixas e E pesado, né? pesado. Aí pronto, depois Rodolfo trocou, né? Conseguiu outro emprego, né? Depois de uns 2, 3 meses consegui outro emprego e pronto. Que na verdade esse era o fixo, né? Tinha um horário de entrada e saída, tudo. Não era como esse outro que era de vez em quando. Esse era bem melhor, que recebia um salário completo. Daí a gente foi começando a trabalhar, os dois, aí viver nossa vida. E conseguimos comprar um carrinho depois de um tempo. Foi o nosso primeiro carro aqui em Portugal. 6 meses a gente comprou um carrinho e depois foi andando as outras coisas. O resto da história você já conhece, que tá tudo gravado aqui no canal, né? Eu acho que a gente só viveu um ano, tipo, um ano da nossa vida aqui em Portugal, um ano e pouquinho, sem gravar nada de conteúdo, né, pra cá, porque comecei o canal, já tem mais de um ano morando aqui em Portugal. Mas depois disso tem muitos vídeos aí no canal pra vocês. E hoje em dia, tu se arrepende de ter mudado pra cá, de ter feito essa mudança, né, de ter escolhido emigrar, mesmo pela situação difícil, mesmo ter perdido a mãe e já ter vindo pra cá, se arrepende de ter vindo ou não? Não, não me arrependo, porque como a Heloísa falou, eu não tinha nada que me prendia assim, nenhum bem que me prendia no Brasil. Só tinha os familiares, meu pai que ficou praticamente, que eram mais chegados, mas meu pai falou assim, não, vá-se embora, pode ir, viver sua vida, é isso mesmo. Então eu vim e não me arrependo não. A qualidade de vida que eu tenho hoje aqui é algo que não tinha e possivelmente não teria no Brasil. Mas naquela época, acho que muitas pessoas falaram por tu ter vindo pra cá, né? Pra gente ter vindo pra cá, ter perdido a mãe, ter vindo pra cá. Teve muita gente que chegou a julgar e falar, olha, como é que ele conseguiu isso? Como que eles foram ter acabado de perdido a mãe e sair assim do país, né? O que tu acha? Mas é normal, sempre vai ter alguém pra falar besteira, mas depois a pessoa vai ver como a pessoa tá hoje em dia e entende que foi uma forma diferente de eu lidar com o meu luto e tal. Então o que eu falo pra quem quer emigrar é que é difícil. Cada um tem as suas dificuldades de uma forma ou de outra. Outros vai ser pesar psicologicamente, outros vai ser mais financeiramente. No meu caso era mais psicologicamente, mas a gente soube lidar e tal. Heloísa já foi totalmente diferente. A minha vontade era sair correndo, ter voltado pro Brasil, ter comprado uma passagem, ter voltado. Se a gente voltasse, a mãe dele não estaria lá. Então a gente viveria, acho que mais intensamente o luto de estar do lado da casa dela, de ver as coisas dela e ela não tá lá. Que eu acho que quem ficou passou o luto pior do que a gente, né? Porque via os locais que ela frequentava, as coisas dela e não tava lá. Então quem viveu lá foi bem pior do que a gente. Daí a gente pensou, se voltar não tem muito o que fazer, a gente vai ficar lá passando perrengue. Tem que fazer dar certo e foi o que a gente fez. Mesmo com a dificuldade, mesmo perrengue, vai, batalha. Às vezes eu vejo muita gente reclamando que o ordenado de Portugal não dá pra manter e tal. Mas aí, tipo assim, você trabalha 8 horas e o resto das horas você tá fazendo o quê? É o que eu comento muito com o rapaz que trabalha comigo, assim. As outras horas, se você não tá vendo que não tá conseguindo se manter com aquilo, você faz um curso ou vai arrumar outro emprego, um outro part-time para trabalhar para ganhar mais um dinheirinho. E é assim. Acho que tem que fazer acontecer, por mais que seja difícil, por mais que seja complicado, é fazer acontecer, né? A gente vê, muitas pessoas vê que a gente tem uma vida um pouco mais estável agora e pensa, olha, pra eles foi muito fácil, mas não foi, gente. Todo mundo que migra, a parte do início, acho que o primeiro ano é sempre muito difícil. Então não pense, se você vê uma pessoa que hoje em dia tem uma casa boa, a pessoa tem um carro bom, a pessoa vive uma vida muito boa aqui em Portugal, não pense que pra ela foi muito fácil, porque no início pra ela com certeza foi difícil. Assim como está sendo pra você, se você tá passando em primeiro início aqui em Portugal, né? Toda mudança de país tem o seu início complicado. Não significa que é só Portugal, tem gente que muda pra Irlanda, pros Estados Unidos, para qualquer lugar, é um recomeço. Então realmente é difícil, mas saiba que passa, né? Que com o tempo você vai se adaptando, vai se acostumando e o negócio ele vai fluindo. Então é isso, gente, nosso vídeo de hoje. A gente tem algumas histórias ainda sobre nosso tempo de imigração, né, pra poder contar. Então se vocês quiserem que a gente traga aqui um pouco mais contando essa história, de como que a gente passou aqui em Portugal, comenta aqui nesse vídeo pra gente poder saber, e aí a gente vai gravar alguns contando algumas curiosidades. Teve coisas que o Rodolfo passou aqui, levou golpe já aqui em Portugal. Então, se vocês quiserem que a gente traga esse vídeo, comenta aqui que a gente poder gravar pra vocês. Ou até um vídeo falando como a gente se conheceu, né? Que muita gente pergunta sobre como a gente, lá no Instagram principalmente, como que a gente se conheceu, né? Então a gente pode trazer também esse vídeo aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de clicar no gostei, de se inscrever no canal se você não for inscrito. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!